A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, que será lecionada no dia 28 de novembro de 2021 e tem por título Os Dons de Cristo para a Unidade do Corpo. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 4, e verso de número 11, e nos diz o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa verdade aplicada nos diz o seguinte: os dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor, visando o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Os nossos textos de referência estão em Efésios, capítulo 4, verso 7 e 8, e verso 12 ao 14. E nos diz o seguinte: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Vamos para o tópico 1 da lição. Primeiro vamos ler a introdução. As riquezas da graça contemplam os vários dons ministeriais concedidos pelo Senhor por intermédio do Espírito Santo à sua igreja. Estes dons foram dados para que cada membro seja aperfeiçoado, visando a edificação do corpo, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. No tópico 1, nós vamos falar sobre os dons concedidos por esta graça divina. No ponto 1, vamos falar a graça concedida para a manutenção da unidade. No ponto 2 do tópico 1, nós vamos falar sobre o fundamento da unidade e dos dons. E no ponto 3 da lição, nós vamos falar sobre a vitória de Cristo no Calvário. Então, por sua graça, Deus ele tem concedido a cada cristão, membro de seu corpo, a capacidade de manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e manter o ritmo de suas atividades. 1.1 vai falar sobre a graça concedida para a manutenção da unidade. Ao falar da graça, o apóstolo nos informa que nós somos confiadas, que a nós são confiadas quando recebemos o dom de Cristo, onde ele, por intermédio de sua graça, nos capacita para diferentes funções e trabalhamos para desempenhar na igreja e no mundo. O termo usado aqui não faz referência a uma habilidade natural. O dom, no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural de Deus a nós, tanto para dar sentido a nossas vidas, quanto para melhorar o universo em que vivemos. Na esfera espiritual, cada cristão possui pelo menos um dom espiritual. O dom é uma aptidão divina, concedida, uma poderosa ferramenta para o serviço a Deus e aos outros cristãos, de modo a glorificar a Cristo e a edificar o corpo. Esse ponto 1 da lição, ele está muito baseado ali em Efésios capítulo 4, no verso de número 7. Efésios capítulo 4 e verso de número 7. Onde Deus fala da seguinte maneira: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quando Paulo está falando aqui,
a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Essa graça aqui, ela não está falando a respeito da graça salvífica, né, que foi esboçada em lições anteriores. Uma graça que abrange todo o mundo através do sacrifício vicário de Cristo. Mas Paulo aqui está falando de uma graça a respeito do dom espiritual, do dom ministerial. E cada um recebe de uma determinada porção, por assim dizer. Por isso que nós vemos que existem pessoas que têm aptidões ministeriais, ao nosso ponto de vista, melhores do que outros. Por quê? Porque foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Tem pessoas que, por mais que se esforcem, que por mais que ela estude, ela vai a fundo em uma determinada coisa, parece que ela aquela determinada coisa que ela tenta fazer no reino de Deus, né, para a edificação do corpo de Deus, não vai para frente. Por quê? Porque às vezes aquele não é o dom que Cristo deu para ela, né? Porque esse dom, essa graça que Cristo concede a respeito desses dons ministeriais é conforme os dons de Coríntios capítulo 12, que o Espírito Santo ele distribui a cada um como ele quer. Mas nessa esfera espiritual, conforme Efésios 4:7, cada um ele possui uma medida desse dom de Cristo. Então, quando esses dons e essas capacidades são exercidos no poder do Espírito, os membros da igreja se tornam uma poderosa influência, tanto na sociedade quanto na vida de seus irmãos em Cristo. Por quê? Porque esse é o seu chamado. Tem pessoas que têm o chamado para pastorear, mas ela não tem o chamado no dom de ensino em si. Tem pessoas que são excelentes na forma de agregar pessoas, de trazer pessoas para o reino de Deus, né, para manutenção disso, né, trazer essas pessoas para perto de si. Mas essa pessoa, ela às vezes não tem esse dom do ensino. E nisso, na abordagem dessa lição, de uma forma mais abrangente, nós vamos ver isso. 1.2 nos diz que sobre esse fundamento da unidade desses dons. Paulo ele ensina que os dons são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Isso é Efésios 4, do 8 ao 10. Que diz lá, pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão também aquele antes que tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, nós lemos aqui que subindo alto, levou ele cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Paulo ele faz uma referência ao Salmo 68, verso 18, que fala acerca do triunfo de Deus, representando pela volta da Arca da Aliança ao seu santuário original após a derrota dos inimigos de Israel. De igual modo, Jesus Cristo triunfou na batalha contra o império do mal, e Paulo ele traça aqui a imagem de um conquistador militar levando cativo e dividindo os espólios com seus seguidores. O relato ele é uma relação de uma declaração profética sobre a vitória de Cristo no Calvário e sua ascensão. Cristo, conquistando seu lugar no céu, deu os dons à igreja. Então, quando nós falamos esse Salmo 68, ele é uma profecia sobre essa vitória de Cristo no Calvário. Essa vitória de Cristo sobre esse império da morte que outrora esteve muito ligado à humanidade, né? Porque a humanidade estava debaixo desse pecado, nós estávamos debaixo desses delitos e pecados, são coisas que nós vimos em lições passadas. Mas que através dessa humilhação do Redentor, né, ele vem, ele padece, ele morre, ele ressuscita
e agora ele está à direita de Deus Pai e ele intercede por nós. Ele deu dons à igreja. Então, através desse texto de Salmo 68, 18, Efésios 4, do 8 ao 10, Paulo está tentando mostrar na igreja de Éfeso, aqui no capítulo 4, como nós vimos na lição anterior, porque estava acontecendo diversas divergências por causa de judeus que queriam que os cristãos se circuncidassem, e os cristãos não queriam se circuncidar porque eles foram chamados por Cristo e não estavam mais subjugados debaixo dessa lei, né, debaixo dessa servidão à lei. Então, o Paulo está querendo mostrar aqui em Efésios 4, do 8 ao 10, que assim como Cristo se humilhou, né, se colocou debaixo de uma ordenança, se sujeitou a determinadas coisas, nós como cristãos nós temos que nos sujeitar. Paulo aqui, mais especificamente, nós podemos nos referir que está falando isso aos judeus, que estavam querendo colocar um jugo da lei debaixo de cristãos que agora foram libertos por Cristo. E se nós fomos libertos por Cristo, nós não andamos mais nessa caducidade da lei. Nós não andamos mais dessa maneira. Então, o fundamento dessa unidade está nessa libertação, nessa vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nessa vitória dele sobre a morte. Nessa vitória dele no cumprimento da lei, que nenhum de nós, nem eu, nem ninguém nessa terra, ainda que nos esforcemos, por mais habilidosos que nós sejamos, nós não conseguiríamos vencer, mas Cristo venceu por nós. Cristo, ele venceu por nós. Aí em Apocalipse capítulo 1, verso 18, ele fala para João, ele aparece a João, o Cristo glorificado aparece a João e fala assim, que ele era aquele que esteve morto, mas eis que vivo para todo sempre e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja, nós não estamos mais escravizados pelo diabo, nós não estamos mais escravizados pela lei, porque Cristo nos libertou. E esse é o fundamento da unidade. A libertação, a liberdade que agora nós temos em Cristo. Porque nós somos uma nova criatura, conforme em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E nenhum dom foi dado para o benefício próprio, mas sim para o proveito de todo o corpo. O dom ele é concedido ao crente para que ele possa funcionar no corpo como alguém capaz de produzir algo para alguém que esteja necessitando. Vamos para 1.3 da nossa lição. Fala sobre a vitória de Cristo no Calvário. Paulo diz que aquele mesmo Cristo que desceu é também o mesmo que subiu, e que antes de subir para dar dom aos homens, ele desceu às mais profundezas da terra. Então ele desceu às mais baixas profundezas da terra. Paulo nos revela a dimensão exata dos fatos ocorridos entre a morte e ressurreição de Cristo. Ele desceu antes de subir, desceu de sua posição de glória para se fazer carne e entrar num total estado de humilhação para nos salvar. Desceu da altura do céu, do abismo ao abismo deste mundo, desceu para as profundezas da humilhação quando ele veio à terra, conforme Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. E mesmo tendo descido às partes mais baixas da terra, enfrentando a morte, passando pela sepultura, contudo não ficou nas regiões inferiores, mas subiu e foi exaltado. Tal fato revela que ele é supremo sobre todos os poderes, tanto nos céus como na terra. Como disse Francis Foulkes, que também acrescentou esse texto, Efésios 4:9, está indicando que tudo que existe está sujeito a ele e não há nenhum lugar ou ordem de existência onde sua presença não se possa conhecer ou sentir. Vamos ler um texto aqui em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. E verso de número 16 que nos diz, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, para que o Novo Testamento entrasse em vigor, essa nova aliança entrasse em vigor,
né, e todos nós fôssemos abençoados por essa herança em Cristo, Cristo tinha que morrer, Cristo tinha que padecer. E Cristo morre, e por causa da morte de Cristo, Ele, que também é o nosso sumo sacerdote, intercede por nós diante do Pai, porque Ele pagou verdadeiramente o preço. Ele pagou o preço. Ele se humilhou, Ele desceu. E isso traz uma luz para nós hoje, uma iluminação através do Espírito Santo, para que nós não sejamos orgulhosos. Nós falamos isso em outras lições também. Nós não devemos nos orgulhar porque nós alcançamos grandes posições em Cristo, porque não há mérito em nós, o mérito é todo dele, porque a honra é para ele e todas as coisas são para ele por intermédio dele. Não há nada por nós. Não há nada por nós. Não há nada que nós podemos nos gloriar. Não é pelo que eu faço, a Bíblia fala aqui, é tudo pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Assim, na presente, nós podemos enfatizar os pontos que nos restam dúvidas, pois são claramente revelados acerca de Jesus Cristo. Primeiro, sendo em forma de Deus, ele aniquilou a si mesmo, né? Segundo, ele humilhou a si mesmo. Terceiro, feito um pouco menor que os anjos, conforme Hebreus 2:9. Ele enfrentou a tentação e o padecimento, Hebreus 2:18. Pela morte, ele aniquilou o que tinha o império da morte, Hebreus 2:14. Ele vive, esteve morto, mas está vivo e tem as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:18. Subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, e a glória é toda para ele. A glória é toda dele. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 9. Após falar da humilhação, vai falar sobre a exaltação do nosso Redentor. Vai falar sobre a exaltação do nosso Cristo, até ali no verso 11. Porque nenhum nome debaixo do céu foi dado tanta autoridade, nem em cima no céu, por qual todos nós devemos ser salvos. Toda essa honra que Cristo teve e que tem é por causa daquilo que ele sofreu. E Paulo quer transmitir essa realidade espiritual para todos nós. Porque ninguém recebe honras, ninguém recebe méritos se antes não passar por uma tentação, sem antes passar por uma aflição, sem antes passar por tribulações. Vamos para o tópico 2 da lição. O tópico 2 vai falar sobre dons, produzir a unidade do corpo. No 2.1 vai falar sobre apóstolos e profetas. No ponto 2 do tópico vai falar sobre evangelistas. E no ponto 3 sobre pastores e mestres. A introdução do tópico nos diz o seguinte: veremos agora como a estrutura da igreja primitiva e como ela era administrada. Paulo nos diz que o mesmo Senhor Jesus Cristo, ascendido, glorificado, concedeu diferentes habilidades espirituais, que são os dons, aos membros de sua igreja, conforme Efésios capítulo 4 e verso de número 11. Então, esse tópico 2 ele vai abranger muito bem esse verso de número 11 da carta aos Efésios, que fala aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
No tópico 2.1, apóstolos e profeta. Apóstolos, eles tinham autoridade em toda a igreja. Ele constituía um pequeno grupo, mas com um chamado muito significativo. Foram chamados a testemunhar a Cristo e eram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. Eis aqui a questão que nós temos hoje em dia. Nós vemos que na igreja cristã modernizada, a cada dia tem surgido muitos que se denominam apóstolos. E eu bato muito de frente a respeito disso, onde eu for. Por quê? Porque eu entendo, através da Escritura, que os apóstolos, o colégio apostólico e até mesmo o apóstolo Paulo, nós entendemos que houve outros que eram chamados de apóstolos também na igreja primitiva, mas eles tinham uma autoridade delegada. Eles tinham autoridade delegada e proporcionada até mesmo pelo próprio Cristo, sendo que Cristo escolheu os 12 apóstolos, e o próprio apóstolo Paulo. O que eu vejo aqui nessa questão dos apóstolos de hoje em dia? Que esses apóstolos da atualidade, eles se denominam apóstolos porque eles querem fazer de si mesmo uma referência como esses apóstolos do colégio apostólico aqui, que o apóstolo Paulo está mencionando. Mas nós vemos que na igreja primitiva, esses apóstolos eles tinham um alto grau de liderança. E não somente um alto grau de liderança, que todos eles tinham experiências extraordinárias com Cristo glorificado. Tanto que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quem quiser que leia esse texto, quando o apóstolo Pedro está mencionando que Judas teve parte no ministério deles, mas que ele se enveredou por outro caminho, a ponto de cometer o seu suicídio. E nós vemos ali na continuação daquele texto de Atos dos Apóstolos, a partir ali do verso 19, se não me engano que eles se reúnem e vão fazer um chamamento para um outro apostolado. Eles colocam ali critérios. Que critérios eram esses? Pessoas que tinham acompanhado esse ministério de Cristo, que tinham feito parte desse ministério de Cristo, que tinham visto os seus milagres e que tinham visto esse Cristo ressuscitado. E o apóstolo Paulo, ele mesmo relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17, na verdade, ali registrado por Lucas, versículo 17, verso 15, ali em diante, para ser mais específico, que ele teve esse encontro com Cristo glorificado, que esse Cristo o jogou por terra e falou por que ele perseguia. E o Lucas faz questão de registrar novamente esse fato no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos e depois registra uma terceira vez em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Então são homens que tiveram encontro pessoal com Cristo. E o apóstolo Paulo fala que a teologia, o ensino, tudo que ele recebeu do próprio Cristo. Isso está registrado em Gálatas capítulo 1, ali no verso 11 e 12. Ele mesmo registra isso, Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. É o mais fácil vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo dos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele não recebeu de homem nenhum, foi o próprio Cristo que se revelou a ele. Foi o próprio Cristo que o instruiu, foi o próprio Cristo que o ensinou. Aí esses homens da atualidade, esses apóstolos da atualidade, eles se autodenominam apóstolos, por quê? Porque eles se dizem ter recebido revelações diretas de Deus e que como a igreja primitiva prestava obediência a esses apóstolos instituídos por Cristo, nós também devemos prestar, porque tudo que eles dizem na atualidade foi o próprio Deus que revelou a eles. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Os apóstolos,
eles tiveram sucessores. Não tiveram sucessores dos apóstolos. Houve-se sucessor de pastores, nós entendemos isso, de liderança de igreja, mas ninguém que se autodenominava depois deles apóstolos. Então sua missão era instruir os crentes nas verdades do Evangelho que lhes foram confiados. Seus ensinamentos deram substância à fé dos primeiros crentes, contribuindo assim para a formação do corpo doutrinário da igreja. Os profetas eram porta-vozes do Senhor. Não confundir com o dom de profecia. Eram pessoas que anunciavam a palavra de Deus plenamente, movidos pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação do corpo da igreja. Já o dom de profetas, quando nós vemos aqui, nós também temos que tomar outro cuidado. Por quê? Porque esses apóstolos, esses profetas de Deus, eles foram instituídos por Deus para a elaboração do nosso cânon. Quando a carta aos Efésios aqui foi escrita, ainda estava sendo escrito o nosso cânon do Novo Testamento, o cânon sagrado, as escrituras do Novo Testamento. E tem muitas pessoas que se definem como profetas de Deus. Eu acredito verdadeiramente que existam profetas de Deus hoje em dia. Assim como existe o dom de profecia. Mas o profeta no Antigo Testamento era aquele que corrigia as pessoas para que elas voltassem para o caminho de Deus, para que ela examinasse a si mesma e vissem que as suas atitudes, as suas ações estavam contrárias às palavras de Deus. E muitos desses profetas alertaram o povo de Israel antes do cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro. O que seriam os profetas de hoje em dia? São aqueles homens que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, para que todos nós voltemos verdadeiramente à essência do Evangelho. Voltemos verdadeiramente à essência da palavra de Deus. Esses são os profetas hoje em dia, que instruem a igreja a andar em sinceridade, em verdade, em santidade, separado do mundo, porque nós somos igreja, chamados para fora desse mundo de corrupção, desse mundo decaído, que não somos influenciados mais pelas ações do diabo, não, mas que nós somos influenciados pela palavra de Deus, porque o mundo jaz do maligno. Mas eu estou no mundo, mas eu entendo a partir de agora que eu sou um novo crente em Cristo, que eu sou convertido, que eu sou uma nova criatura, que eu não sou desse mundo, que eu sou peregrino aqui. E que essas obras do diabo, essas influências malignas, ela não pode fazer parte da minha vida, porque eu estou verdadeiramente pautado na palavra de Deus. Eram pessoas que eles anunciavam a palavra de Deus plenamente, movido pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja. Aí aqui o autor ele cita Atos dos Apóstolos, capítulo 13, porque fala ali que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Aí vai citar Barnabé, né, vai citar diversos irmãos ali, por último nesses primeiros versículos vai citar o nome de Paulo. Por quê? Porque eram homens fundamentadores da palavra de Deus. Barnabé ele é ali citado primeiro porque ele era um líder maior dessa igreja de Antioquia. Aí esses apóstolos e profetas eles tinham uma ação muito próxima um do outro. Porque o profeta era esses que recebiam essa mensagem de Deus de forma direta para que a igreja progredisse. E os apóstolos eram aqueles que traziam o informe doutrinário para a igreja primitiva. Tanto que se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, nós vamos ver ali o Concílio de Jerusalém, liderado por Tiago, irmão do Senhor. E nós vamos ver que naquele concílio de Jerusalém estão ali reunidos apóstolos. Eles estão reunidos ali. Por quê? Porque eles estão debatendo exatamente essa escravidão debaixo dessa lei do Antigo Testamento.
Por quê? Porque desde aquela época já estava tendo uma influência de herética, querendo colocar que os cristãos do Novo Testamento que estavam debaixo dessa lei de Cristo, debaixo dessa graça de Cristo, deveriam prestar novamente a circuncisão, a guarda do sábado e todas aquelas regras que haviam no Antigo Testamento. Mas para a liberdade que Cristo nos libertou, nós não deveríamos ficar dessa maneira. Por isso há esse concílio de Jerusalém. Por isso que há esse concílio de Jerusalém. Então, dedicando-se ao ensino e à interpretação da palavra de Deus, também atuavam na exortação, edificação e consolação da Igreja de Cristo. Mas uma coisa que nós devemos falar, que embora esses apóstolos do colégio apostólico, que tem a autoridade para trazer nova revelação, não existe mais, nós acreditamos que existem apóstolos hoje em dia. Não apóstolos do colégio apostólico, mas apóstolos, porque a palavra apóstolo significa enviado. Quem são esses apóstolos da atualidade? São os missionários. São os missionários da atualidade. Isso nós cremos, nisso nós acreditamos verdadeiramente que exista, assim. São esses que de forma corajosa anunciam essas boas novas do Evangelho. Isso nós cremos, isso nós acreditamos. Vamos para o tópico 2.2. O dom de evangelista consistia em proclamar as boas novas da salvação, onde quer que o Espírito enviasse, depois de reunidas as almas que respondiam à mensagem e eram agrupados em pequenas comunidades ou igrejas. O trabalho deveria continuar até que grupos autônomos fossem estabelecidos por seus próprios pastores ou anciões. Após isso, continuavam seguindo para novas regiões que ainda não haviam recebido a mensagem da salvação. Eles eram desconhecidos que apresentavam o Senhor Jesus por onde passavam, e os sinais e maravilhas que operavam pela fé faziam com que grande número de pessoas cresce e se convertesse ao Senhor. Então, o trabalho do evangelista poderia ser comparado ao dos missionários da nossa atualidade. Então, nós vemos que essa é a função do evangelista hoje em dia, de pregar as boas novas de salvação, trazer pessoas para o reino de Deus. Então, o evangelista ele não possuía prestígio, ele não estava importando com cargo, com méritos, não. Mas eles eram imprescindíveis no anúncio da palavra da salvação e no serviço missionário da igreja. Eram os missionários de batalha da igreja, portadores de uma mensagem de boas novas ao mundo que jamais a tinha ouvido. Isso, William Barclay diz isso como forma de comentário. Mas por que a igreja, nós da Assembleia de Deus, nós colocamos exatamente esse evangelista como abaixo do pastor? Porque o pastor é aquele também que tem que ir atrás, Ele tem que ter essas palavras de boa nova para trazer o perdido, para o aprisco do Senhor. Então, nós entendemos que o chamamento da palavra do ide de Cristo, ela é para toda a igreja. Ela é para toda a igreja. E o evangelista, ele era esse que tinha o papel. Nós entendemos que Filipe, ali em Atos dos Apóstolos, aquele que estava ali na região de Samaria, era um evangelista do Senhor. Era um evangelista, e onde ele passava, ele anunciava a palavra de Deus, e pessoas verdadeiramente se convertiam ao Senhor. E esse mesmo Filipe depois é direcionado por Deus ali na região da faixa de Gaza, a um encontro de um homem eunuco que tinha sido proibido de entrar no templo do Senhor. E ele vai ali e fala das boas novas do Senhor para ele, através de um texto de Isaías, que está registrado em Isaías capítulo 53. E aquele eunuco pergunta para ele o que era necessário.
ele fazer para que ele fosse batizado. E ele fala para ele, crê no Senhor Jesus. E ele transmite as mensagens de boa nova para ele ali. Ponto 3 do tópico 2, vamos falar sobre pastores e mestres. Os pastores e mestres eram dons distintos na igreja primitiva. Em nossos dias, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre porque ambos estão muito próximos na administração do ensino cristão. O pastor do rebanho de Deus é o homem que leva em seu coração o povo de Deus, que o alimenta com a verdade e que vai em busca quando se extravia, fazendo esse trabalho do evangelista. Porque aquele que é pastor não deixa de ser evangelista, ele não deixa de ser presbítero, ele não deixa de ser diácono, ele não deixa de ser auxiliar. Se for necessário, ele tem que voltar a esses pontos. Não é por causa que eu sou pastor, não é por causa que eu sou isso ou aquilo, eu tenho que deixar de fazer, eu tenho que deixar que os outros façam tudo. Não. Eu não posso fazer porque essa não é minha função. Nós entendemos, através da palavra de Deus, que a cada vez que eu cresço, vamos dizer assim, ministerialmente, para Cristo, eu estou descendo um degrau aos pés da cruz. Quanto mais eu penso que eu estou em cima, na verdade, mais ainda eu estou embaixo. Por quê? Porque aquele que cresce na obra de Deus, ele tem que ter. Ele está crescendo para servir. Então, o pastor do rebanho é o homem que leva em seu coração o povo de Deus e que o alimenta com a verdade e que o faz em busca quando ele se extravia, que defende contra tudo que pode ferir ou destruir a sua fé. Então, a imprensa foi inventada 14 séculos depois dessa época e os mestres tinham a incumbência de transmitir oralmente os relatos da vida de Jesus. Eles tinham a responsabilidade tremenda de ser depositários do relato evangélico. A eles devemos o fato que a história de Jesus tenha se perpetuado na igreja. Então, os mestres, esses que tinham a observância verdadeiramente, a palavra de Deus, a lei de Deus, e guardavam verdadeiramente essa palavra de Deus no coração. Porque a palavra ela era transmitida de forma oral. Haviam-se cópias do Antigo Testamento? Sim, haviam-se cópias do Antigo Testamento, mas era muito difícil de serem carregadas de um lado para o outro, porque ela era muito volumosa. Então, até mesmo os estudos da sinagoga daqueles tempos eram separados em paraxá, que eles chamavam assim, que era o quê? Uma porção da palavra de Deus. Eles estudavam em porção. Por quê? Porque todo mundo sabia que naquele dia ia ser estudado do paraxá tal. Um paraxá ele era equivalente a cerca de 5 capítulos da Bíblia. E ali era exposta essa palavra de Deus e eles estudavam isso. Tanto que quando Cristo, uma certa feita, ele está em uma sinagoga e ele tem a oportunidade de ali transmitir um ensino, ele abre ali em Isaías 61, né, que Deus deu liberdade aos cativos, né? E ele transmite que para que ali fosse ministrado o ano aceitável do Senhor, e ele encerra ali, mas o versículo ele continua até o dia da sua ira. Então Cristo ele transmite aquela porção, porque o estudo daquele dia estava em Isaías 61, que nós temos hoje como Isaías 61, sabendo que naquela época a Bíblia ainda não era transmitida em versículos e capítulos como nós temos hoje em dia, para mais fácil identificação e se achar mais facilmente os textos que nós temos hoje em dia. Então os mestres eles tinham essa obrigação de guardar verdadeiramente a palavra em sua mente e em seu coração, verdadeiramente decorar essa palavra e esmiuçar ela cada dia e cada oportunidade que tivesse para o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Então nós tínhamos essas distinções, pastor aquele como agregador, como cuidador, né, com o Davi protegia as ovelhas de seu pai e chegou a matar um leão, chegou a matar um urso. Essa era a função do pastor. Não que o pastor diretamente matasse as pessoas, mas que ele enfrentava as adversidades do mundo por causa da sua igreja, por causa daqueles salvos.
E essa é a função dos pastores hoje em dia, como representantes do reino de Deus. William Barclay, ele diz que o pastor era aquele que cuidava das ovelhas, que conduzia a lugares seguros, buscava as ovelhas desencaminhadas para levá-las de volta ao rebanho, defendia-as contra os inimigos e, em caso necessário, dava a sua vida para salvá-las. Por isso que Cristo se menciona como pastor. Por quê? Porque ele está pronto a dar a vida pelas suas ovelhas, ele está pronto a dar a vida por mim e por você. E ele verdadeiramente deu a sua vida por nós. E o pastor verdadeiramente ele dá a sua vida por causa do reino de Deus, se necessário for. Evidentemente, há pastores e mestres em igrejas locais e não impede o exercício no ministério do ensino por parte de pessoas vocacionadas. Então, tem pessoas que recebem essa graça de, ao mesmo tempo de serem bons pastores, bons agregadores, bons ensinadores, eles conseguirem serem bons mestres também. Eles recebem essa graça de Deus. Porque nós vimos lá no verso de número 7 da carta aos Efésios, verso de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então é proporcional ao que Cristo quis dar. Tem mestres que conseguem ser bons expositores da palavra de Deus, mas não conseguem cuidar de rebanho. Mas tem pastores que já são pastores, conseguem cuidar de rebanho e conseguem ser bons mestres na palavra de Deus também. Bom era se todos nós conseguíssemos ser bons pastores e bons mestres ao mesmo tempo, para a edificação do corpo de Cristo, para o ensinamento verdadeiro e genuíno da palavra de Deus. Vamos para o tópico de número 3. Aí no ponto 3 vai falar sobre a razão e o objetivo dos dons ministeriais. No 3.1 nós vamos falar sobre o aperfeiçoamento dos santos. No 3.2 sobre a edificação do corpo. E o 3.3 o crescimento com maturidade. E nesse tópico 3 ele vai abordar ali de Efésios 4 do 12 até o verso de número 16. Vamos ler esses versos. Olha só o que o texto nos diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, né, que vai tratar até no 3.1, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com a astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a edificação em amor. Eu estou um pouco gripado, irmãos, então não repare não. Então, qual que é o objetivo do capítulo 4 aqui de Efésios? Paulo ele batalha aqui já no capítulo 4 sobre essa unidade da fé, né? Essa unidade. Paulo ele rebateu muito ali a unidade no capítulo 4 do verso 1 ao verso de número 6, dando exemplo ali até mesmo da Santíssima Trindade, né? Que há só um Espírito, nós temos um só Espírito, um só Senhor e um Deus Pai de todos. Então, como a Trindade, nós entendemos que a Trindade são 3 pessoas distintas, mas trabalham em unidade, assim também é a Igreja de Cristo. Então, a introdução do tópico 3 nos diz o seguinte: existe uma razão pela qual Cristo nos deu dons e nos capacitou espiritualmente. Ele dotou aqueles que são chamados para que edifiquem o seu corpo, a saber, a igreja. E ele nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo com maturidade,
3.1 Aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo Paulo realmente quer dizer com isso é que os santos sejam colocados em condições adequadas para liderar, conduzir, cuidar, instruir o corpo de Cristo. Ele concedeu alguns em particular para que treine outros membros, para que todos os santos sejam treinados para algum aspecto do trabalho dentro do ministério, o que resultará no crescimento do corpo. Então Paulo aqui ele está falando do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e a palavra usada para o serviço é diaconia, que a ideia principal do termo é de serviço prático. O trabalho na igreja não consiste somente na pregação e no ensino. Ela também consiste no serviço prático. Isso não envolve apenas ministros. É um dever que deve englobar a todos. Então, essa liderança que nós enxergamos aqui, né, os apóstolos, os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas, na igreja primitiva, ele tinha a função exatamente disso, o aperfeiçoamento dos santos. Porque se há uma boa doutrina, se há um bom ensinamento, nós temos uma igreja saudável, nós temos uma igreja edificada, nós temos uma igreja fortificada. Nós temos uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja unida, uma igreja unânime. O apóstolo Paulo, em lições anteriores, nós vimos lá no capítulo de número 2, lá nos versos finais do capítulo 2, que Paulo ele compara a igreja a um edifício. Ele compara a igreja a um edifício. O edifício ele é muito firme quando o seu alicerce é bom. Então todos nós temos que estar bem alicerçados na palavra, no ensino. Por quê? Porque fazendo isso, todos tendo um bom fundamento, tendo uma boa base, há uma edificação do corpo. Por quê? A verdadeira liderança cristã não é aquela que se sente autossuficiente para se ensinar os outros, não. Mas o verdadeiro líder da igreja de Deus, o verdadeiro pastor, o verdadeiro evangelista, né, aqueles que estão a serviço do reino de Deus, ele tem que treinar sucessores para si também. Entendendo que a minha vida ela não é eterna aqui nessa terra. Que nós somos peregrinos e passageiros aqui. E que há pessoas que têm que nos suceder. E essas pessoas têm que estar alicerçadas na palavra. Então nós temos que trabalhar nesse aperfeiçoamento dos santos. Porque a obra ela é progressiva, ela não pode estar estagnada. (3.2) 3.2 vai nos dizer sobre a edificação do corpo. A principal função pela qual esses dons foram dados à igreja é para que a fé cristã possa ser desenvolvida na vida de cada membro, para que seja esclarecido não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também sobre a sua obra, para que os membros não sejam inconstantes e enganados pela astúcia inimiga e devem estar fundamentados na verdade e equipados adequadamente para que iniciem um novo caminho, sustentados na verdade de Deus, o que leva tanto ao crescimento espiritual quanto numérico. Paulo fala sobre benefícios do conhecimento da Escritura, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o desenvolvimento pleno do cristão, a medida da estatura completa de Cristo. Tudo isso acontece quando a verdade é ensinada em amor. Paulo ele fala bem aqui no verso de número 3, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, é um trabalho progressivo? Nós chegaremos algum dia nesse auge, nessa vida? Não. Nós não chegaremos. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, então até que nós cheguemos a essa estatura de varão perfeito, à medida, né, que o nosso alvo sempre é Cristo, que ele sim foi o homem perfeito, nós não chegaremos nessa vida, irmãos.
Mas eu devo me esforçar cada dia mais que eu seja parecido com Cristo, para que aonde eu estiver as pessoas enxerguem através da minha vida, através das minhas ações, através do meu comportamento, enxerguem Cristo na minha vida. Para quê? Para que o corpo de Cristo ele seja edificado verdadeiramente. Para que Cristo seja glorificado. Por quê? Porque tem pessoas hoje em dia que se dizem cristãs e não parecem nada com Cristo. Que na verdade são uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós não devemos ter vergonha do Evangelho. Mas tem pessoas que verdadeiramente são uma vergonha para o Evangelho. Mas nós temos que buscar a cada dia a edificação do corpo. Se eu não me parecer com Cristo, o corpo de Cristo ele não é edificado. Porque nós somos como livros, irmãos, abertos. As pessoas nos leem. As pessoas nos observam a cada dia. Elas observam as nossas atitudes, elas observam as nossas ações. E se eu não parecer verdadeiramente com Cristo, minha palavra ela é vã, ela é vazia, ela não edifica, ela não tem fundamentação nenhuma. Nós seremos apenas religiosos como os líderes fariseus, saduceus da época de Cristo, hipócritas, que colocavam um jugo sobre as pessoas e ele mesmo nem com o dedo queria carregar, que preocupavam em tirar o cisco que estava no olho dos outros, mas não via a trave que estava no seu. É uma hipocrisia. Nós temos que viver para a glória de Cristo, para a edificação desse corpo de Cristo. Aí nós chegamos no verso 14, que diz o seguinte, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, se eu tenho uma boa fundamentação, se eu tenho uma boa base na palavra de Deus, se eu verdadeiramente sou cristão e Cristo verdadeiramente está trabalhando em minha vida, eu não sou uma vergonha para o Evangelho, mas eu não me envergonho do Evangelho. E se eu não me envergonho do Evangelho, eu trabalho nesse aperfeiçoamento dos santos, no meu aperfeiçoamento próprio primeiramente. Eu trabalho na minha própria edificação no corpo de Cristo para que a cada dia eu esteja mais arraigado nessa videira verdadeira. Para que eu não seja levado por todo vento de doutrina. Tem pessoa que fica mudando de igreja para igreja, procurando profeta para trazer revelação. Para, a revelação maior nossa que é a palavra. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Ele vai falar através da palavra, Ele vai usar pessoas que têm o dom de profecia para falar com você, mas você não precisa ficar correndo atrás disso, não. Porque a nossa maior revelação é a palavra de Deus. E toda revelação que não tiver base bíblica, irmão, rejeite, pelo amor de Deus. Não vamos ser mais menino, não. Menino que é desse jeito, que te oferece um doce, ele vai onde está o doce. Oferece um carrinho, ele vai onde está o carrinho. E ele desse jeito é levado de um lado para o outro. Por quê? Porque são imaturos. Isso nós vamos falar no tópico 3.3 agora. Depois de nos revelar acerca dos objetivos do crescimento do corpo de Cristo, isso é o 3.3, o crescimento com maturidade. Agora o apóstolo ele nos alerta em relação àquelas coisas que podem impedir a edificação do crescimento saudável, os enganos dos falsos mestres e a deturpação da verdade e da falta de amor. Nas congregações sempre houve membros que deveriam ser protegidos, alguns por sua ingenuidade e outros por sua imaturidade. Quando o apóstolo nos diz para que não sejamos meninos inconstantes, ele está advertindo contra a imaturidade. O crescimento do crente é essencial para alcançar a maturidade, o nível espiritual no qual não estaremos mais vulneráveis porque estaremos fundamentados na verdade de Deus. Portanto, é responsabilidade de cada membro em particular buscar a cada dia crescer e avançar no conhecimento de Deus e de sua palavra. Então, irmãos, é desse jeito que nós temos que viver. Buscar o conhecimento na palavra, se aprofundar mais em Deus, se aprofundar mais no conhecimento da sua palavra, jejuar, orar.
buscar o pleno conhecimento da sua verdade, para que a gente não seja menino levado por tantas heresias que têm sido lançadas aí, até mesmo o meio pentecostal ultimamente tem sido os que tem lançado maiores heresias. Maiores heresias. Nós temos que tomar cuidado disso. Vamos nos firmar na palavra, vamos nos fundamentar na palavra. Quer fazer um curso teológico? Faça um curso teológico. Se a teologia verdadeiramente é bíblica, ela não te afasta de Deus. Ela te deixa mais próximo dele. Vai iluminar os seus olhos para que você entenda as verdades espirituais de Deus mais claras dentro da sua palavra. Para que você não seja mais menino, inconstante, levado por todo vento de doutrina. Porque você vai conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, você vai saber se o que está sendo dito nos púlpitos da nossa igreja atual é verdade ou mentira. Por isso que nós temos que trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, nessa edificação do corpo e no crescimento da maturidade. O objetivo dos dons é nos conduzir àquele nível de maturidade em que nós nos tornamos realmente pessoas completas. E, portanto, esse é o ideal da igreja. Estar unida em uma só fé, nesse pleno conhecimento de Cristo e crescendo acima de tudo em amor. Então, trabalhemos, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Vamos ler a conclusão e assim eu já me dispenso. A verdade revelada do Evangelho de Cristo, unida ao mais sublime dos sentimentos, que é o amor, são os pilares essenciais pelos quais a igreja, o corpo, pelo poder do Espírito Santo, se eleva e cresce em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Então todos nós, irmãos, temos que ser guiados verdadeiramente por Cristo. Verso 16 da carta aos Efésios nos diz, pelo qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja é o corpo, mas Cristo é o cabeça. Então sirva a Deus verdadeiramente, siga verdadeiramente a palavra de Deus, sendo edificada a cada dia na sua palavra. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua casa, sua família e a sua vida. A paz do Senhor Jesus.